Sexta-feira, 20ª semana do Tempo Comum, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho, na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Meus irmãos e irmãs, essa memória de Nossa Senhora como rainha, ela é interessante para nós recordarmos um belo ponto da nossa fé, de que tudo que faz com que olhemos para Nossa Senhora e pensemos algo grandioso nela, na verdade nada mais é do que uma situação de causa e efeito. Então, primeiro nós olhamos para Cristo e pensamos algo belo em Deus, enxergamos algo belo nele, e a gente vê que uma sombra incide sobre Nossa Senhora. Então, as realidades celebrativas que aplicamos a Cristo, elas acabam incidindo como consequência em Nossa Senhora. Então, você pensa, por exemplo, no dogma da Imaculada Conceição. Então, o dogma da Imaculada Conceição não é uma coisa assim, a igreja, nossa, a gente precisa inventar um negócio legal aqui para Nossa Senhora que não tem para mais ninguém. Não, chama ela de Imaculada. Não, não é. É uma consequência de uma outra realidade que se aplica a Cristo. Então, sendo Cristo verdadeiramente Deus e precisando de estar no corpo de uma mulher para encarnado desenvolver-se como homem, então precisaria de ser um espaço que não foi tocado pelo capiroto, pelo Satanás. Então o diabo mangou de mim e de você a vida inteira e vai mangar até que a gente possa um dia morrer e estar com Deus na eternidade. Mas ele manga da gente porque a gente foi concebido já com o dedão dele lá na ferida, né? O pecado original estava em nós, a herança que veio de Adão e Eva. Então o diabo nunca mangou de Nossa Senhora, ele nunca teve poder sobre ela. Então ele nunca tocou. A mancha do pecado nunca chegou ali. Então, ela ser preservada é uma consequência de que era necessário para que Deus chegasse nela e habitasse nela e se desenvolvesse nela. E assim você pode pensar em todos os dogmas marianos, todos os títulos que damos a ela são consequência dessa relação dela com Cristo. E assim também, necessariamente, a gente tem a questão da realeza. A gente tem uma festa, na verdade é uma solenidade que a gente celebra com Jesus no 34º domingo do Tempo Comum, que é a solenidade de Cristo Rei do Universo, né? E aí agora aqui nós estamos celebrando a realidade de Nossa Senhora Rainha. Talvez fique um pouco indigesta você ouvir isso, porque na nossa concepção ocidental de monarquia, a gente tem essa imagem clara de que existe um rei, existe uma rainha, e o rei é o esposo, a rainha é a esposa. Então é um casal ali e pronto. É essa a nossa ideia mais ou menos clara aí de monarquia. Mas na antiguidade e nas próprias Sagradas Escrituras, o povo oriental não tinha essa concepção. Basta você agregar um ponto que é bastante óbvio e você vai ver que não dava para fazer isso na antiguidade. Nós estamos diante de homens não monogâmicos, mas polígamos. Então pensa, por exemplo, num Davi, com as trocentas mulheres que ele tinha. Como é que pega uma delas para ser rainha, minha amiga? A taxa, o índice de assassinato de esposa e de concubina ia subir pra caramba. Então, assim, ia ter muito velório de mulher de rei. Então, a gente tem um caso bastante explícito que está ali no livro de Reis. Você pega depois lá para dar uma conferida.
Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 19 e 20. Ali tem uma cena muito interessante, porque nós temos um Salomão que está sentado no seu trono, elegante, e aí de repente alguém entra na sala. Quem que entra na sala? A mãe dele, Betsabeia. A hora que a mulher entra na sala, o que o menino faz? O rei, ele se levanta, não vou fazer aqui porque senão vou sumir dali da tela, né? Mas ele se levanta, se prostra no chão, mete o nariz no chão, em reverência a quem está entrando. E levanta-se e fala: traga um trono e ponha aqui do meu lado, para que ela se sente ao meu lado. Então ali na antiguidade, esse texto do livro de Reis ajuda a gente a entender que quem fazia as vezes de rainha não era a esposa, já que o cara tinha uma horda de esposas. Era a mãe, porque mãe só tem uma. A esposa tinha um monte. Então, para evitar treta, então quem se sentava ao lado para estar regendo com o rei não era uma esposa, era a mãe. Então essa realidade de mãe rainha já está presente na tradição oriental, na tradição judaica, certo? E é sobre esses moldes e com esse prisma que nós olhamos para Nossa Senhora. Então nós temos um Jesus sentado no trono. O Evangelho hoje faz memória a essa realeza de Jesus, quando o anjo está ali anunciando a Nossa Senhora, né, que ele será o rei, ele vai herdar o trono do rei Davi, ele que vai ser o rei de verdade, e ao lado dele, por consequência, nós temos uma rainha. E quem é a rainha? É a mãe. Essa que está ao lado do filho, que fez por merecer estar ali. E aí você pode fazer memória de todos os outros evangelhos, né, onde Jesus enaltece a pessoa de Nossa Senhora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Então ninguém cumpriu a vontade do Pai como ela. Ninguém foi verdadeira discípula como ela. É bonita a fala de Santo Agostinho, onde ele recorda que antes de Nossa Senhora gerar Jesus no ventre, ela gerou ele no coração. Ela teve que acolher a segunda pessoa da Santíssima Trindade com um ato de fé, para depois acolhê-lo como um ser que se desenvolveria enquanto humanidade. Então, por isso, hoje, façamos memória disso e nos alegremos disso, né? Nos alegremos desse título de Nossa Senhora. Ela tem o título de soberana sobre nós. Ela exerce esse poder sobre nós. Ela pode, sim, ser essa que vai nos conduzir nessa batalha, que vai nos ajudar nessa luta contra as forças do mal, né, as forças malignas. E não é ela só, ela está ao lado do seu Filho Jesus, né? Então que hoje nós possamos dar a ela um pouquinho mais de carinho, né, na sua oração, na sua devoção. Na hora que você for rezar o seu terço hoje, rezá-lo com mais devoção, ter aí esse zelo por Nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos nos aproximando aí de algumas memórias belas que vamos rezar de Nossa Senhora, né? Para nós aqui daqui uns dias, em outubro, teremos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Caminhando um pouquinho mais aí, nós teremos uma memória belíssima para nós também, Nossa Senhora das Graças. Então, vamos cultivar esse zelo por Nossa Mãe Maria Santíssima e não permitir que talvez aí essa noção um pouco torta, um pouco errada de que eu dou demais para ela, eu tiro de Jesus. Não, não existe isso, né? É Ele que colocou o trono dela ao lado do dele, é Ele que a quer como rainha, é Ele que a quer como nossa mãe, foi Ele que deu a ela esse papel, não foi uma invenção nossa, né? E Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.